dando início ao segundo seminário Fosfetanolamina Sintética e o Direito do Paciente Oncológico, eu vou passar a palavra para o doutor Salvador Claro Neto. Muito obrigada. Bom dia, gente. Quero agradecer o convite da OAB do Rio de Janeiro, para a gente, mais uma vez, poder falar sobre a fosfetanolamina e ver se a gente consegue tornar uma realidade, né? Quer dizer, ela já é uma realidade, mas ela precisa de uma força maior para a gente colocar ela como um remédio consagrado. Então, eu vou falar mais um pouquinho da fosfetanolamina para vocês. Vou falar de modo um pouquinho mais simples, né? Aí depois o professor Durvaney já entra numa parte mais científica, né? Mas eu espero que, pelo menos, vocês tenham uma noção do que é a química ou do que é o mecanismo da fosfetanolamina no organismo. Bom, gente, eu vou apresentar para vocês uma proposta de mecanismo que a gente vem estudando há mais de 20 anos na universidade, pelo grupo professor Gilberto, né? E espero que vocês tenham uma noção de como ela atua, como ela age no nosso organismo. Antes, eu só queria mostrar para vocês, porque no começo, né, quando a FOS apareceu na mídia, falou-se muito que ela não tinha estudo clínico. Então, eu só estou mostrando alguns documentos, mostrando que ela teve estudo clínico, sim. Então, ela começou no Hospital Amaral Carvalho, né? Esse documento é um documento do Ministério da Saúde da época, de 95, aprovando o Hospital Amaral de Carvalho para fazer o estudo clínico com a fosfetanolamina. Esse convênio foi feito com a USP em 1996. O objetivo desse convênio, além de polímeros, né, bactericida, tá moléculas para disfunções celulares, que é a fosfetanolamina. Então, o convênio existiu com a universidade. Aqui está a assinatura do reitor, do diretor do nosso instituto e da fundação do Hospital Amaral Carvalho. Então, o convênio realmente existiu. Então, não existe dúvida que foi feita pesquisa clínica com a fosfetanolamina. Mas vamos entrar já, então, na ação, na proposta de ação da fosfetanolamina no nosso organismo. Antes eu vou falar disfunção celular. O que é uma disfunção celular? O nosso organismo, o nosso metabolismo, começa a ter disfunção celular. Por exemplo, quando a gente vai fazer um exame de sangue, você está com o triglicéride alto, você está com colesterol alto, você está com a taxa de hormônio desequilibrada. Quer dizer, tudo isso daí já mostra que em algum ponto, alguma célula do teu corpo não está tendo a função, ela não está cumprindo a função que é produzir, né, que é metabolizar essas moléculas, né? Bom, o que causa a disfunção celular? É erro metabólico. O erro metabólico pode ser lipídico, pode ser proteico. No caso do câncer, o que a gente está, assim, o que está mostrando para nós, nossos estudos, é que a disfunção ela é lipídica. Nós estamos tendo erro no metabolismo lipídico. E, por tabela, né, acaba também alterando o metabolismo proteico, mas começa com o metabolismo lipídico. Então, por isso que nós vamos começar a ter colesterol alto, triglicéride alto, hormônio errado, diabetes, entendeu?
E aí vai as doenças até chegar nas autoimunes, e a última é o câncer. Então, o que seria uma disfunção celular lipídica? A disfunção celular lipídica, como eu já falei, ela pode causar colesterol, triglicéride alto, distúrbio hormonal, doença desmielinizante e, por último, quando a célula ela se diferencia. Quer dizer, a disfunção ela passa a uma diferenciação, ou seja, ocorre uma mudança no DNA. Quando ocorre uma mudança no DNA, você passa a ter o câncer, porque a célula está diferenciada. Então, ela já é diferente das outras. Porque enquanto ela está em disfunção, ela continua, né, com o mesmo metabolismo. A partir do momento que ela se diferenciou, o metabolismo dela muda totalmente, até virar, né, o câncer, onde a célula começa a acumular, né, e o organismo não consegue detectar. Ela não faz apoptose. Então, como uma disfunção celular lipídica pode levar a célula a uma diferenciação? Bom, gente, aqui para quem nunca viu uma célula, né, todo mundo já viu uma célula, ou na escola, no ginásio, no colégio, ou na universidade. Então, a célula tem a membrana, que é lipídica, né? Ela tem as organelas, ela tem um líquido interno que a gente chama de citosol, citoplasma, né? E as organelas principais aqui, que pode estar causando o câncer, é a mitocôndria. Mas por quê? Se a gente for analisar o câncer, o que tem em comum, independente do tipo de câncer, o que ele tem em comum de um para o outro? Então, nós vamos ver que o citoplasma, o líquido interno, é ácido. Nós vamos ver que ela está trabalhando com menos energia, a quantidade de ATP é menor que a célula normal, e o DNA está modificado. Bom, então, essas três propriedades, essas três características, ela está em todo câncer. Qualquer câncer vai ter essas três características. Mas o que pode levar uma célula a essas três características? Bom, a principal característica que a gente vê, ela está trabalhando com menos energia. Quer dizer, a quantidade de ATP que a célula do câncer utiliza é muito menor do que de uma célula normal. Mas, gente, se ela está trabalhando com pouco ATP, qual que é a causa? É a mesma coisa. Se a gente tem problema de energia elétrica na nossa cidade, aonde está a causa? No gerador de energia, né? Ou na hidrelétrica, ou na termoelétrica, na estação que está produzindo energia. E onde que está produzindo energia na célula? Nas mitocôndrias. Então, as mitocôndrias são as organelas que produzem ATP, que produzem energia. Mas se a mitocôndria não está produzindo energia, aonde então que a célula produz energia que não é nas mitocôndrias? No citosol. Então a célula tem duas fontes de produção de ATP. Tem, no caso da mitocôndria, é aeróbica. Quer dizer, a fosforilação aeróbica. E no caso do citosol, é anaeróbica. Quer dizer, a produção de ATP sem oxigênio. Só que é o seguinte, são duas fontes de ATP, só que uma, em relação à outra, você vê a produção na mitocôndria aeróbica
é 38, enquanto que só na anaeróbica é só 2. Então, é como se fosse uma usina de energia moderna e uma antiga. E essa daqui, além dela ser antiga, produzir pouca energia, ela é poluente. Ela está gerando H+, que é acidez. Então, produz pouco e gera poluente. Então, a conclusão que nós chegamos é que a mitocôndria, então, não está trabalhando. Então, a produção de ATP vem toda do metabolismo anaeróbico. Bom, se ela vem toda do metabolismo anaeróbico e está gerando acidez, nós estamos mudando o equilíbrio do citosol. Quer dizer, aquela quantidade de acidez que está no citosol, ela está mudando todos os equilíbrios, todo o metabolismo interno da célula, a ponto de danificar o DNA. Quando ela danifica o DNA, a célula passa a ser, então, diferenciada. É a célula do câncer. Tá? Então, quer dizer, a mudança do DNA é uma consequência de uma disfunção mitocondrial que ela não está produzindo ATP. Entendeu? Então, a célula se adapta. Quer dizer, na verdade, essa mudança do DNA é uma adaptação da célula a uma condição para ela sobreviver naquele meio extremamente ácido que está sendo produzido pela respiração anaeróbica. Bom, mas o que são as mitocôndrias? Vamos estudar um pouco essa fonte de energia de ATP, que é as mitocôndrias. As mitocôndrias, se você for procurar na literatura, eles vão te dizer que ela, num passado, aí, a mitocôndria era uma bactéria, onde uma célula anaeróbica veio e puxou, fagocitou essa célula para dentro dela. Envolveu ela com a membrana e trouxe ela para dentro. E essa bactéria passou a conviver dentro da célula, então surgindo então a mitocôndria, né? Aqui é a mitocôndria. Na escola eles falavam que era o feijãozinho. Ah, que ele tem um feijãozinho na célula, né? Então, é a nossa mitocôndria. E a mitocôndria é interessante, porque ela tem duas membranas. Ela tem uma membrana externa. Essa membrana externa ela é semelhante à membrana da célula, porque foi a membrana que a célula abraçou a bactéria, que ela envolveu a bactéria. E a membrana interna é semelhante à membrana de uma bactéria. Então, nós temos o quê? Temos um espaço interno entre a membrana primária e a da matriz, e a parte interna, que é a matriz mitocondrial. E a mitocôndria ela tem DNA também. O DNA mitocondrial, né? Inclusive, eles dizem que o DNA mitocondrial é passado pela mãe, não pelo pai. Tá? E existe muito poucos DNA mitocondrial humano, né? Provando que nós viemos... Quer dizer, nós tivemos poucas mães, né? Bom, vamos voltar. Bom, então, se a mitocôndria parou de fosforilar, a célula está anaeróbica, virou uma célula cancerígena. Tá, virou uma célula cancerígena. Como que nós podemos fazer, então, para eliminar essa célula? A medicina, o que ela faz? Ela tenta jogar um veneno para matar a célula, que é a quimioterapia. Ou, se não, o que ela faz? Ela tenta aplicar a radiação, que é a radioterapia, tá, para queimar, inclusive, os vasos, não deixar entrar alimento na célula, aí a célula morreria. O problema da radioterapia seria que você não consegue pegar todo o câncer, porque ele está em 3D. E no nosso organismo,
Se você for entrar, por exemplo, você pega a frente, do lado, em cima, aí atrás tem um fígado, atrás tem um rim, tem um órgão. Então você não consegue chegar com a quimioterapia ali. Você vai danificar aquele órgão que está do lado. Então, dificilmente a radioterapia consegue pegar tudo. Sempre vai ficar uma brecha para continuar o câncer. Outra possibilidade é a cirurgia. Mas a cirurgia também vai acontecer a mesma coisa da radioterapia, é 3D. Você vai ter que cortar. Você tem que dar uma margem. Por quê? Se cair uma célula com câncer diferenciada na corrente sanguínea, vai provocar metástase. Entendeu? Bom, então você tem que dar uma margem. Só que você dá uma margem na frente, do lado, em cima, mas embaixo tem também um órgão, você não pode cortar. Então vai ficar também uma brecha para produzir a metástase. Bom, uma outra possibilidade, então, é a gente fazer a mitocôndria voltar a produzir ATP, voltar a trabalhar corretamente, reeducar essa mitocôndria. Mas para fazer isso, a gente precisa saber o seguinte, o que aconteceu com ela? O que levou essa célula, o que levou essa mitocôndria a parar? Aí, para entrar nesse mérito, a gente precisa saber o seguinte, o que a mitocôndria utiliza para fosforilar? Ela utiliza oxigênio, utiliza açúcar, glicose e ácido graxo. Então, são as 3 matérias-primas básicas, né, para a mitocôndria trabalhar. O oxigênio, ele não vai faltar na célula. Tá? O açúcar também não, porque se ela está trabalhando anaeróbico, é porque nós temos a glicose. Agora, o ácido graxo, esse é o problema. Será que tem ácido graxo dentro da célula? Aí a gente pensa o seguinte, nossos estudos estão mostrando que o ácido graxo ele tem várias funções dentro da célula. Não é só a produção de energia, também é sinalização. Né? Também ela é responsável por formar outros intermediários, moléculas intermediárias, tá? Que faz com que a produção de ATP seja disparada. Bom, então chegamos à conclusão seguinte, não tem ácido graxo dentro da mitocôndria. Então, como que a gente pode levar o ácido graxo para dentro da mitocôndria? Esse caminho seria via fosfolipídio. Tá? Ah, mas por que então não entra gordura? A gordura não vai entrar, porque se a mitocôndria não está fosforilando, nós não temos também lá dentro os carregadores de gordura, que puxa o ácido graxo para dentro. Então, nós precisamos de alguma molécula que tenha facilidade, que tenha livre acesso para entrar nessa mitocôndria. Então, aqui seria o metabolismo mitocondrial, os açúcares, as gorduras, acetil-CoA. Tá? Essa daqui seria a fosforilação oxidativa, o processo de formação de ATP. Então, você vê a importância nesse ciclo das gorduras. Né? Então, resumindo, falta de ácido graxo na mitocôndria provoca uma disfunção lipídica, mitocôndria não produz ATP, a célula passa a produzir ATP no citoplasma, passa a ser processo anaeróbico, produção de ATP via anaeróbica produz 2 ATP, que é pouco, gera acidez no citosol, muda o desequilíbrio químico no interior da célula, mutação no DNA, diferenciação da célula, câncer. Então, essa seria a sequência da formação do câncer. Então, não é genético. Existe muito, assim, se tem câncer genético, é muito pouco. Entendeu? A gente acredita que a grande maioria dos cânceres, né, mais de 90%, seria de origem disfunção. Ela partiria de uma disfunção mitocondrial. Dizem agora também que ela pode partir
de vírus também, bactérias, mas sempre vai atacar a mitocôndria. Então, no fundo, vai ser sempre uma disfunção mitocondrial. Bom, então, se nós vamos tentar fazer a mitocôndria fosforilar trabalhar corretamente de novo, nós temos que levar quem? Os ácidos graxos para dentro dela. Tá? E essas moléculas que chama de fosfolipídio, então seriam as moléculas apropriadas para levar o ácido graxo para dentro da mitocôndria. O que são os fosfolipídios? São moléculas que têm uma parte polar e uma parte apolar, quer dizer, uma parte hidrofílica, que tem afinidade pela água, e uma parte graxa, que não tem afinidade com a água. Por exemplo, a não afinidade com a água, por exemplo, se você pegar o óleo e jogar na água, você não vai ver que não mistura, o óleo não mistura com a água, ele separa. Então, quer dizer, o ácido graxo ele não tem afinidade, enquanto que a cabeça de cima, né, a parte de cima da molécula, tem essa afinidade com a água. Quando você pega um fosfolipídio e coloca ele meio aquoso, ele tem uma tendência a formar essa bicamada, onde a parte que é hidrofóbica fica junto, está vendo? E a parte que é polar fica na água. Só que ela tem uma tendência a formar um lipossomo, que é uma estrutura esférica, está vendo? Onde você tem uma parte interna e uma parte externa. Você tem água aqui para fora e água aqui para dentro. É como se fosse uma bolha de sabão. A bolha de sabão você tem ar dentro e ar fora. No caso do lipossomo, você tem água dentro e água fora. Então, toda a membrana celular ela é composta dessa bicamada lipídica. Né? Bom, mas quem são esses fosfolipídios? Esses fosfolipídios são moléculas, né? Quer dizer, o organismo nosso é econômico. Ele não tem muitos fosfolipídios. Geralmente, os principais, né, os básicos, são esses 4 aqui. Então, a fosfatidil-etanolamina, onde você tem a gordura, a parte da gordura, e a parte de cima polar, o que é? A fosfetanolamina. Você tem a fosfatidilserina, a parte de cima é a serina, a parte de baixo é a gordura. Fosfatidilcolina é a colina, a parte de baixo é a gordura. E as esfingomielinas, que são as mielinas e gordura. Então, você tem praticamente esses 4 ácidos fosfolipídios, né? Tem mais? Tem, mas esses são os básicos da membrana. Bom, mas como que é a distribuição da membrana celular desses fosfolipídios? Então, se você pegar uma membrana de uma célula e for estudar, se ela forma essa bicamada, como que é a distribuição? Quem está na parte de fora da célula e quem está na parte de dentro da célula? Porque se ela forma um lipossomo, quem fica dentro e quem fica fora. Bom, aí nós vamos ver que quem está fora da célula, tá, é as esfingomielinas e a fosfatidilcolina. E quem está para dentro são as fosfatidiletanolamina e a fosfatidilserina. Tá? Então, quer dizer, isso daqui você pode tirar em qualquer livro de bioquímica, ele vai te mostrar o seguinte, a fosfatidilserina, ela está praticamente para dentro da célula, no citoplasma, no citosol. A fosfatidiletanolamina, 90% para dentro, a colina, 90% para fora, e a esfingomielina também, para fora. Então, se a gente for escolher agora qual fosfatidil desses daí, que vai ser o nosso carregador de gordura para dentro da mitocôndria, quem que nós vamos escolher? Nós vamos escolher quem? A fosfatidiletolamina, a serina, a colina ou a mielina? É lógico que nós vamos escolher aquele que está para dentro, porque não é escolher um fosfolipídio que está para fora. O que interessa para nós é aquele que entra. E qual deles que vão entrar? Como nós vimos, é a fosfatidiletolamina e a fosfatidilserina.
Só que a fosfatidilcerina tem um detalhe. Ela tem uma resultante negativa. A fosfatidiletanolamina ela tem uma carga positiva e uma negativa, então ela é neutra. As outras também são neutras. Mas a serina não. A serina ela tem uma carga negativa sobrando aqui. E essa carga negativa que está sobrando impede a entrada dela. Quer dizer, dificulta a entrada dela para dentro da célula. Enquanto que a fosfatidiletanolamina não. Ela entra com mais facilidade. Porque ela está neutra. Aí. Então aqui nós temos a fosfatidiletanolamina. Tá? Bom, então nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos usar a fosfatidiletanolamina como nosso carregador de gordura para dentro da mitocôndria. Bonito. Mas quem que nós vamos colocar aqui? Qual que é o ácido graxo? A gente sabe que a parte polar é a fosfetanolamina. Mas e a parte lipídica? Quem que é? Aí nós vamos ver, então, quantos ácidos graxos existem na natureza. Aí a natureza vem mostrando para a gente que nós temos um ácido graxo desde 6 carbono até 24. Nós temos com uma dupla, 2 duplas, 3 duplas, 4 duplas, quer dizer, são ligações químicas, né? Então, a gente definir qual desses ácidos graxos o organismo, a mitocôndria, está precisando para colocar na... Desculpa aí. Qual que é o ácido graxo que ela está precisando para colocar no fosfolipídio? Então, é difícil. Vai ser difícil. O que nós fizemos, então? Vamos fazer o seguinte. Deixa o organismo decidir qual que é o ácido graxo que ele vai colocar. Então, o que a gente faz? A gente toma a fosfetanolamina junto com ácido com gordura. Quer dizer, na nossa alimentação. A gente faz com que nosso organismo produza a fosfatidiletanolamina. Essa é a fosfetanolamina. Tá? Então, quer dizer, a gente toma a fosfetanolamina após as refeições e durante o metabolismo da nossa refeição, ela vai produzir a fosfatidiletanolamina. Quer dizer, a fosfetanolamina se transforma em fosfatidil. Aí a fosfatidiletanolamina vai para a célula. Quando ela entra dentro da mitocôndria, ela começa a refazer toda a parte de fosforilação. Aí a célula começa, então, a trabalhar de novo. Começa a produzir ATP. Só que ela vai produzir ATP dentro já de uma estrutura que já se adaptou a pouca energia. Então, ela não tem saída. Ela está errada. Porque o DNA dela já está programado para pouca energia. Então, só tem uma saída, a apoptose. Então, ela dispara o sinal de apoptose, ou ela se destrói, ou ela se suicida com a caspase, liberando o citocromo C, ou ela sinaliza os linfócitos T para induzir a apoptose. Então, são duas vias que pode acontecer com a fosfetanolamina. Por isso é importante também que o paciente tenha a parte imune saudável. Por quê? Porque, às vezes, a apoptose pode ocorrer via linfócito T. E se ela não tem os linfócitos, provavelmente a fosfetanolamina não vai fazer o efeito desejado. Aqui é só mostrando, né, que a fosfetanolamina é um coringa dentro do organismo. Ela pode se transformar na serina ou na fosfatidilcolina. Então, no nosso organismo, a gente vai se alimentar com alimento rico em ácidos graxos essenciais, né? A fosfetanolamina metaboliza e vai formar a fosfatidiletanolamina. A fosfatidiletanolamina vai até a mitocôndria, entra dentro da matriz mitocondrial, começa a fosforilação. Aí a fosforilação dispara o sinal apoptótico, aí começa a eliminar o câncer. Então, esse seria o mecanismo proposto.
Aqui seria um modelo de ativação de apoptose, tá? Onde você tem a liberação do citocromo C e provoca o disparo da caspase, a cascata de caspase, tá? Sinalizando, então, a apoptose, que é a morte celular programada. Aqui é só como que foi feita a fosfetanolamina, né, dentro do grupo. No começo, se utilizou a síntese de Altorose, Cherbulier. Eram sínteses que tinha pouco rendimento, síntese que deixava a fosfetanolamina muito cara. Então, qual foi o mérito do nosso grupo? Produzir a FOS, né, sintética, professor Quieres. Então, essa FOS aqui é a FOS que a gente fabrica, né, que a gente sintetizou, que é a que vai ter, então, a ação no nosso organismo. Esse é um cristal da fosfetanolamina sintetizada no nosso laboratório. Aqui é um raio-x mostrando a fosfetanolamina. Aqui também, mostrando como que ela fica agregada. Está vendo? Ela agrega. Bom, e aqui é o trabalho do Renato, né, mostrando o estudo feito em camundongos, né, onde foi implantado tumor de melanoma. Aqui é o grupo controle. Grupo controle. Aqui com a fosfetanolamina, você vê que o tumor regrediu a ponto de virar praticamente uma pinta. Tá? Aqui mostrando, né, que realmente tinha tumor. Olha como está arqueada a coluna, né, do camundongo. Aqui. Com quimioterápico, como ficou com quimioterápico, comparando, né? Aqui a fosfetanolamina, aqui, ó, olha o tumor que virou. Então, aqui com o quimioterápico. E o interessante é que você percebe que com o quimioterápico, nós temos grande irrigação ainda. Ó. Então, provavelmente, esse tumor vai continuar. Aqui é só mostrando os efeitos do quimioterápico no animal, né, no camundongo. Olha como que ele fica pálido, enquanto que a fosfetanolamina ele fica saudável. E o fígado e o rim do camundongo, ele fica doente, né? E aqui é a literatura mostrando, isso aqui foi tirado, acho que em 2015, mostrando a quantidade de trabalhos que já tem na literatura sobre a fosfetanolamina, sobre a fosfatidiletonolamina. Então, quer dizer, está crescendo o estudo. Então, o pessoal lá fora não está brincando. Enquanto nós estamos brincando aqui dentro, o pessoal lá fora não está. Né? Então, existe a grande possibilidade, se a gente não desenvolver, da gente ter que comprar deles lá. Então, aqui são os trabalhos do grupo, né? Tem os trabalhos do professor Durvaney. Então, se alguém se interessar, tá aí. Aqui é só uma curiosidade. Aqui é a fotoquilha da fosfetanolamina, mostrando, para quem gosta do assunto, né? Mostrando o equilíbrio energético que essa molécula tem. Bom, gente, é isso aí que eu queria falar para vocês. Eu estou com o tempo estourando. Eu ia falar mais, mas é isso aí. Tem mais gente para falar. O professor Durvaney agora vai complementar esses estudos, né? Então, era isso aí que eu tinha que falar para vocês. Obrigado.